Olá, bom dia. A partir de agora iniciamos mais uma entrevista da série Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. É um trabalho que o grupo desenvolve desde 1996 e nessa eleição vamos cumprir esse compromisso de entrevistar os 11 candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Já iniciamos essa maratona de entrevistas na semana passada com a candidata da coligação PV-PT, Margarida Salomão. Ontem recebemos a candidata do PSOL, Lorene Figueiredo, e hoje é a vez de Aloísio Penido, do PTC, a quem agradeço já inicialmente pela presença aqui nos estúdios do Grupo Solar de Comunicação, agradecendo desde já também aos companheiros aqui de entrevistas, também jornalistas Renato Salles e Gabriel Borges. Quero lembrar ao ouvinte da CBN que essa entrevista ela vai ao ar ao vivo até meio-dia, sem intervalos comerciais, e será exibida em vídeo também, ainda nesta quinta-feira, nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Candidato, inicialmente eu gostaria de lhe perguntar, eu tenho feito uma pergunta inicial sobre os projetos e a ideia como prefeito de Juiz de Fora, se assim assumir em 1º de janeiro de 2021. Mas quero começar de uma forma diferente, até para que o senhor possa se apresentar também ao ouvinte, à população de Juiz de Fora. O senhor ficou mais conhecido como pastor Aloísio Penido, mas na urna veríamos pastor Aloísio Penido, só Aloísio Penido. Como é que você gostaria de ser chamado nessa campanha, Aloísio? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Gabriel, bom dia, Renato. Cumprimento também o PC e em seu nome toda a equipe. E agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar as ideias que temos para a cidade de Juiz de Fora. Eu, respondendo à tua indagação, Ricardo, eu tenho dito o seguinte, que na minha comunidade de fé eu sou pastor, como o médico, o advogado, na sua área, não é? Fora daquela área, você é um cidadão. E a minha profissão realmente é professor, entendeu? Sou professor com licenciatura plena em letras, sou pedagogo com formação na área de administração escolar e sou pós-graduado em gestão estratégica de empresa. Na verdade, eu sou teólogo, não é? Um curso de teologia reconhecido pelo MEC, inclusive, eu sou teólogo. A condição de pastor, eu costumo dizer que é um apelido dado ao líder de um segmento religioso de cunho evangélico. Porque, na verdade, essa palavra pastor, ela, na tradução original, é líder, né? Assim como um líder de qualquer segmento. E durante 15 anos, eu gerenciei um complexo no estado de Minas Gerais e gerenciei na condição de gestor. Então, por esta razão, eu não estou usando o título de pastor para não trazer a ideia também que eu estou querendo ser prefeito de um segmento religioso. Eu sei diferenciar muito bem os papéis, não é? E a minha vida toda como professor, eu agi como professor em sala de aula. Não agi como pastor. E olha que eu sou pastor desde os 25 anos de idade, já tenho 41 anos para 42 de pastorado, mas sei separar os papéis. E na condição de candidato a prefeito, eu preferi usar o nome de Aloísio Penido, mas sei que todos me conhecem como pastor e não há nenhum problema também em me chamar assim. Agora, já que o Ricardo inovou na pergunta inicial dele, eu vou dar sequência ao que você sempre fez, Ricardo, e perguntar o que o professor, teólogo, pastor e agora candidato à Prefeitura de Juiz de Fora quer apresentar para o eleitorado local nessa eleição municipal que vai definir quem vai comandar a cidade pelos próximos 4 anos. Eu acredito que nesta condição, com a minha formação, com a minha experiência, talvez sem soberba, eu creio ser o candidato mais preparado para um momento de crise como este. Porque, em geral, os que ocupam cargos de executivo, em qualquer instância, eles são elevados ao posto pelo voto. Mas o voto não capacita ninguém.
O voto dá o direito de ocupar a função. E nós temos visto um amadorismo muito grande na política. Amadorismo completo. A semelhança do futebol, que tem sido gerenciado, né? Os jogadores são profissionais, mas os times são amadores, né? Os dirigentes. A política no Brasil tem sido liderada por amadores. E a gente vê isso e podemos, no decorrer da conversa, detalhar um pouco mais. E eu me sinto em condições de apresentar propostas viáveis para a cidade num período de crise como nós estamos vivendo, de pandemia, porque eu sou de projetos sociais. Eu fundei em Juiz de Fora 2 projetos reconhecidos, inclusive pela federação, que é o projeto Restituir, o projeto Reconstruir, e o nosso lema é o ser humano em primeiro lugar, e o ser humano tem sido colocado de lado. Então, como professor, acostumado em sala de aula, vendo as dificuldades de alunos desde a infância até mesmo o 3º grau, a universidade, trabalhando com as demandas sociais, vendo as carências. Então, eu não estou me colocando na condição que alguns candidatos, com todo o respeito que tenho a eles, têm colocado promessas de fazer o que não fazem. E as minhas propostas são, na realidade, fazer aquilo de uma forma mais abrangente do que em algumas áreas eu já tenho feito. E aí posso detalhar, no decorrer da nossa conversa, algumas dessas áreas. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renato. Bom dia ao candidato. Gostaria de reforçar o agradecimento aqui pela presença nessa sabatina. Também bom dia à nossa amiga e ao nosso amigo ouvinte. Candidato, eu gostaria de recuperar um pouco a sua trajetória eleitoral e, se tiver faltando alguma informação, por favor, o senhor acrescente. Em 2010, o senhor se candidatou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo extinto partido PHS, né, que foi incorporado recentemente pelo Podemos. Já em 2012, o senhor se candidatou à Câmara Municipal de Juiz de Fora pelo PTB e, neste ano, o senhor pleiteia a Prefeitura pelo PTC. Candidato, por que 3 partidos em 3 candidaturas diferentes? O PHS tinha a ideologia muito afeita ao que eu defendo. Então, naquela situação, pelas pessoas que estavam no PHS, eu então me filiei. PHS, partido, como você disse, extinto agora, já naquela época incipiente. Sem recursos, porque não aceito recurso público para fazer campanha, acho uma excrescência. E sem estrutura, eu fui para o PHS. E a política você sabe como é. Depois de ser candidato a deputado, bem votado, por sinal, em Juiz de Fora, fiquei entre os 5 mais bem votados, sem qualquer traquejo político, tive 16 mil e poucos votos, e 8 mil e poucos em Juiz de Fora, eu me considero um vitorioso, mesmo não tendo sido eleito, ficando como segundo suplente. E, na verdade, eu tinha decidido até não mais entrar na política, porque, infelizmente, a política é movida por recursos financeiros, o que não faz parte daquilo que eu penso ser, ou que pelo menos deveria ser. Então, a minha ida, a minha troca de partido, não se deveu a mim, mas sim a uma composição na época feita a um então prefeito, que eu vou evitar talvez alguns nomes aqui, mas eu diria assim, me colocaram, quer dizer, me tiraram de um partido e tal, óbvio, eu aceitei e tal, mas era mais... Vamos tentar dar nome, Luiz. Em 2012, o prefeito Custódio, que estava né? saindo era o Custódio Matos, e foi, no caso foi o Custódio Matos, então. Não foi ele, mas eu estou dizendo o seguinte, gosto muito, tenho uma apreciação, né, uma pessoa maravilhosa, mas, na verdade, a composição feita preferiu que eu, então, migrasse de partido para vir no apoio. Ele saísse candidato a vereador, mas mesmo para apoiá-lo, porque eu o apoiei veemente, com uma certa veemência. Essa foi a condição. E agora o PTC, por que eu saí de um para o outro e agora vim para o PTC? Porque eu procurei, dentre os partidos que estavam sendo colocados para mim,
algum partido que me permitisse governar se eleito for. E com todo respeito, as coligações que estão postas aí não me interessaram, porque as cartas já estavam colocadas na mesa como tinha o seu jogo. Eu falei, não, eu estou entrando para mudar. Eu estou me candidatando para mudar o que está aí, porque o que está aí, segundo a opinião pública, não está bom. Como eu vou fazer aliança para me manter? Eu poderia ter escolhido outros partidos. Tive na iminência de sair candidato por pelo menos mais 2 outros e fazer coligações com mais 2 outros que eu rejeitei. Fui para o PTC, porque o PTC foi colocado nas minhas mãos para eu dar a ele a diretriz que eu achar por bem, e eu quero, inclusive, dizer que esse partido tem se demonstrado honrado, porque desde o primeiro momento foi me dito, aqui ninguém trai, aqui ninguém puxa tapete, aqui ninguém vende. E isso tem sido honrado, e eu destaco a figura do Anselmo, presidente estadual do partido, que tem me dado todo o apoio, exceção feita a parte financeira, porque não temos nenhum recurso, e eu costumo dizer, será o milhão contra o tostão, porque nós não vamos gastar mais de 100 mil numa campanha eleitoral. Só concluir. Claro, claro. Então, por esta razão, eu estou no PTC, sou presidente da provisória por circunstância. Eu era somente o candidato, mas por circunstâncias assumi também a presidência e nós montamos uma chapa, uma diretoria coesa, uma diretoria que não se vendeu, não se venderá, e se chegar lá, será para mudar. Eu queria pegar esse ponto, você já havia falado anteriormente e já estava em destaque aqui na minha cabeça para perguntar. Acabou de falar que vai ser uma campanha do milhão contra o tostão. Você não pretende aceitar recursos públicos, até porque o partido nem tem acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Como é que você vai financiar a sua campanha e também como é que chegar a todo o eleitorado que você fala em mudar a cidade? Para mudar a cidade é preciso vencer a eleição. Sua candidatura ainda não pontua entre as principais, digamos assim, nas pesquisas de intenção de voto, e é uma candidatura de recursos, imagino, parcos. Enfim, como você vai financiar a sua campanha e como atingir todo o eleitorado para tentar, de fato, ser um concorrente com força de chegar à prefeitura de Juiz de Fora? Eu creio que as campanhas mudaram por completo. Foi o tempo que dinheiro ganhava eleição, foi o tempo que peso político ganhava eleição. E nós temos trabalhado exaustivamente. As pesquisas que estão aí se revelando até agora são pesquisas contratadas por partidos e por candidatos. Estou aguardando uma pesquisa neutra para revelar, talvez ao contrário do que você diz, de que eu esteja não entre os principais. E eu não quero estar mesmo, porque entendo que os que estão em primeiro lugar estão em queda e cairão ainda mais. O povo está buscando opções. Ainda a minha candidatura é desconhecida, porém, nós estamos andando. Nós estamos trabalhando sem fazer barulho, porque o meu perfil, como eu disse, a minha formação, pós-graduação que fiz, é de estratégia, entendeu? Gestão e estratégia. Então, a minha caminhada é estratégica. Nós estamos vendo muito barulho, o povo vai condenar isso. E nós temos tido recursos de doadores que vão doar para a campanha, não é? Fizemos uma vaquinha, que é muito pouquinho que entra, uma vaquinha mesmo, alguns poucos doadores, mas nós estamos fazendo muito com voluntariado, o que não existe mais. E eu tenho dito sistematicamente, quando alguém pede recurso para fazer campanha, você veio no candidato errado. Esse aqui não é o candidato que paga para fazer campanha. Aqui é quem acredita num projeto. E nós temos pessoas que estão caminhando, aderindo, saindo de outras candidaturas, porque não acreditam nelas. Eu subo bairros, eu fui ao Chapadão, não ofereci sequer uma Coca-Cola, porque é ilícito. Eu ofereci projeto e saí de lá aplaudido. Então, é o que eu tenho. Não vim aqui oferecer. O que eu ofereço é a minha capacitação. Eu não preciso da política,
Eu não estou entrando na política para fazer carreira, eu estou entrando como uma resposta para uma cidade decadente, uma cidade que tem tudo para ser uma das principais do país. A cada mandato, ela tem experimentado uma queda vertiginosa. Então, eu estou fazendo uma campanha e com muitos voluntários, em bairros longínquos, que eu posso mencionar aqui, no centro da cidade, onde eu tenho muito conhecimento, e a minha proposta tem sido essa: mudar a realidade de Juiz de Fora e não pagar pessoas para buscar votos. Candidato, o senhor disse numa resposta anterior, na primeira pergunta que eu fiz, que em 2010 o senhor foi eleito segundo suplente sem nenhum traquejo político. Sim. Mas desde 2010 o senhor participou só de uma eleição e essa é a segunda. O que mudou de lá para cá, então, para o senhor se candidatar à prefeitura? Não, o que mudou de lá para cá é que você se candidatar a deputado é uma realidade. Se candidatar a vereador é outra realidade. O executivo, com toda a modéstia, mas é a minha praia. Eu fui executivo, como eu disse, de um complexo que só um dos colégios tinha mais de 10 mil alunos, é o maior da América Latina. Eu recebi uma certificação no Senado americano de boa gestão, porque fiz parcerias no exterior, tenho contatos, não só no estado de Minas, como em todo o país e no exterior. Então, eu entendo mais do executivo do que propriamente do legislativo, porque as funções, elas se diferem no que diz respeito à abrangência, não no que diz respeito à gerência. E se você procurar saber dentre os candidatos, é muito fácil você pegar e encomendar um plano de governo, pagar para ser feito. O plano de governo saiu das minhas entranhas, em contato com a comunidade. Talvez simples, porque o detalhamento virá depois com profissionais da área. Então, eu entendo e digo mais, eu sou escritor, tenho alguns livros escritos, dentre eles Como Sair da Pobreza, porque eu tenho uma história de superação. Órfão de pai aos 13 anos, com 6 irmãos, aos 22 eu era zelador, aos 33 eu já era executivo. Então, eu tenho uma história de superação. E eu, como executivo, eu fiz um trabalho em todo o estado de Minas Gerais, que até hoje tem sido aplaudido. E não difere daquilo que eu posso fazer em Juiz de Fora, porque eu sou movido por desafio. E uma das minhas capacidades é exatamente administrar no momento de crise. Sou franco em dizer, se a cidade estivesse indo de vento em popa, talvez eu nem me candidataria. Mas eu entendo que estou preparado dentre as candidaturas que estão postas para esse momento de crise que estamos vivendo. O candidato Aloysio Penido, do PTC, é o terceiro convidado da série Eleições 2020, Voto e Cidadania, do Grupo Solar de Comunicação. Candidato, talvez de uma maneira mais prática, eu lhe peço até para expor, a partir de agora, seus planos mais emergenciais de governo. Se é que você possa adiantar alguma coisa nesse sentido. Me parece, pelo seu discurso inicial, que há uma insatisfação da sua parte com a situação atual de Juiz de Fora. O que você mudaria de imediato ao assumir a prefeitura em janeiro? Quais seriam as suas primeiras ações emergenciais? Eu entendo que com o cenário, com os decretos, com a pandemia, talvez, se não fosse o caso, tivéssemos outras prioridades. Mas, em decorrência do momento que estamos vivendo, hoje, para mim, a meta central tem que ser a manutenção dos empregos. Nós estamos vendo aí o número de pessoas perambulando pelas ruas, debaixo de marquises e viadutos, aumentando assustadoramente. Como eu trabalho com projetos sociais, eu acompanho o que está acontecendo. Desemprego, fome, miséria. Então, um prefeito tem que entrar. Eu sei que a saúde está em primeiro lugar no que diz respeito à insatisfação quase que do brasileiro em geral, mas hoje a prioridade número 1 é manutenção do emprego, e um executivo
tem que evitar quebradeira dos micros, dos pequenos empresários. Juiz de Fora é movido pelo comércio, o comércio está quebrado, então o executivo, o prefeito, terá que tomar medidas de apoio ao pequeno, ao microempresário, para garantir o emprego, para que a cidade tenha o mínimo de viabilidade. Agora, é óbvio que a saúde da nossa cidade ela está precária, como na maioria das cidades, dos estados, e a gente vai ter que ter um olhar muito especial. E no plano de governo apresentado, eu coloco, inclusive, algumas iniciativas que você tem que trabalhar, por exemplo, no bairro Grama, o Hospital João Penido. Meu nome é Luiz Penido, e eu fico muito feliz por isso, porque aquele hospital, tem o Daniel agora como gestor, e eu o visitei, tem 20 UTIs, 10 estavam funcionando. E a gente percebe que poderia atender toda aquela parte lá, daquela região, né, do Grama, e, lamentavelmente, isso não tem acontecido. Nós temos que levar postos de saúde para os bairros como Jockey 2, e tantos outros, um exemplo, que não tem posto de saúde. A gente vai ter que trabalhar nesse sentido, e eu estou fazendo uma conversa com médicos, donos de clínicas, porque nós queremos fazer uma parceria público-privada para que haja, inclusive, atendimento. E é uma parte que a gente, se for falar, tem que se estender um pouco, porque como eu viajo muito ao exterior, Suíça, França, e até mesmo nos Estados Unidos, e você percebe que hoje você tem uma forma, tanto para a educação, que também é a minha área, e para vocês terem uma ideia, eu lutei para abrir uma escola particular aqui de alto nível e não consegui. Mas eu vou incentivar a abertura de escolas particulares, porque eu vou fazer parceria, dando voucher, tanto para a educação quanto para a saúde, para fazer uma parceria, e pouco a pouco você ir migrando e dando à pessoa sem condição um tratamento igual a quem tem condição, seja na saúde ou seja na educação. Eu estou falando en passant aqui, porque não dá para a gente detalhar, mas nós vamos, como em tese, trabalhar prioritariamente na manutenção do emprego. Depois, obviamente, a cidade é estruturada ou reestruturada, aí você vai pensar em trazer empresas e trabalhando a questão dos impostos, que, lamentavelmente, por falta de visão, eles não flexibilizam na questão de impostos, perdem empresa, a cidade só tem perdido. Então, o Juiz de Fora vive um caos. E eu, com sinceridade, digo que a cidade precisa de um prefeito independente, mas um prefeito com autoridade, que represente uma região, que não pense só em Juiz de Fora, mas que pense nas cidades circunvizinhas, porque a demanda aqui aumenta, porque a situação das cidades próximas também são situações caóticas. E um prefeito de Juiz de Fora é prefeito de uma região, não é prefeito ainda de uma cidade. São tantas demandas que eu elegeria como prioridade, não é, nessa escala que acabei de mencionar, óbvio, indo à questão de trânsito, transporte e outras mais, segurança. Eu vou fugir um pouco do meu roteiro aqui, Luiz, para pegar um ponto do que você falou agora, dessa ideia de tentar na educação pública municipal buscar uma parceria para distribuição de vouchers, talvez, para colocar parte das nossas crianças na rede privada. Não sei se é isso que eu entendi, mas foi essa a minha interpretação. Eu queria que você tentasse detalhar para mim como é que seria essa parceria, porque hoje o município não tem recurso para ele, por si só, bancar esse voucher. A gente está falando de uma cidade que tem um déficit orçamentário previsto de 150 milhões e um universo de um orçamento de 2 bi é um déficit significativo. De onde viria esse recurso para financiar esse voucher e mudar esse modelo da educação pública municipal? Como eu disse, o prefeito da cidade de Juiz de Fora não é prefeito de uma cidadezinha. É um prefeito que tem que ligar e falar com o presidente da República. É um prefeito que tem que ter articulação no exterior. E
tem que ter capacidade de buscar recursos do governo federal, estadual, e buscar recursos no exterior a longo prazo, juros baratos, longuíssimos prazos, porque a cidade, do jeito que está, eu sei, você colocou 150 milhões, há muito mais se você for olhar, inclusive, não é? A questão previdenciária. A situação, eu a conheço, ela é complexa, por demais complexa. Porém, as parcerias que já fiz no exterior, trazendo recursos, inclusive de apoio de instituições, porque... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma gravação aqui do representante do cônsul de Israel. Conversando com ele, eu disse, eu estou me candidatando prefeito de Juiz de Fora e vamos precisar de recursos. Ele disse, Israel tem recursos para o mundo todo. Faltam duas coisas. Projetos sérios e homens confiáveis. Eu me apresentei a ele e falei, então você terá projeto sério e terá alguém confiável. Então você terá que ter capacidade de buscar recursos. Meu filho é alto funcionário do BTG Pactual. Vai ao Centro Financeiro de Nova York todos os anos, negociar em nome do banco. Então, eu tenho capacidade de a longuíssimo prazo. Aí você diz, vai endividar mais, vai, lógico, mas a longuíssimo prazo você reverte o estado a situação da cidade e aí você começa a trazer desenvolvimento. Aí você baixa os impostos, você vai ter que lutar também, não é? Por um pacto e, obviamente, você vai viabilizar a vinda de emprego, você vai fazer o dinheiro circular, a arrecadação aumenta, o comércio se torna um comércio vivo. Então a cidade sai desse patamar de inércia que se encontra. A cada ano, se vocês... que são jornalistas têm acompanhado, Juiz de Fora, no que diz respeito ao comércio, tem caído. No ano passado caiu mais 2 posições. Se o Juiz de Fora concorria com São Paulo nos primórdios, no que diz respeito a desenvolvimento, e hoje está entre cidades comparadas como do Vale do Jequitinhonha. Então você precisa de um choque de gestão, você precisa de um... Porque eu sei que dinheiro da federação vai ser muito difícil, o dinheiro foi colocado agora, praticamente por causa da epidemia. Então você vai ter que ter condição de buscar em Banco Mundial, BID, você vai ter que buscar recursos. Não é uma tarefa fácil. Não é. Esse empréstimo tem não que sai ter da noite para o dia. articulação. Dá para a gente apostar todas as fichas nessa busca por recursos externos? Não, há outras alternativas. Essa eu estou enumerando com uma das alternativas. Mas eu vou entrar aqui na questão, por exemplo, da mobilidade da cidade. A cidade está um caos. Mas nós sabemos que o governo federal tem milhões em reserva para este fim. A própria Vale, se você fizer um levantamento, o quanto ela pagou de multas por causa dos problemas que ela teve com as barragens, e hoje eu fui o único que estive numa audiência pública dos deputados estaduais, a última, para pleitear para Juiz de Fora desenvolvimento. Não havia um representante de Juiz de Fora, político ou não político. E eu apresentei uma proposta por escrito, dizendo que nós precisamos de recursos para, inclusive, eu sei que isso não é, talvez, a prioridade das prioridades, mas a gente precisa de recursos para trazer mobilidade, fazer um ferro-anel em Juiz de Fora, e há recursos para isso. Agora, o prefeito tem que ter capacidade de influir ou influenciar nos deputados, e me causa espanto, porque uma cidade precisa de deputados federais, estaduais, e nós temos entre as candidaturas postas, não é, deputados que representam bem a cidade, que poderiam continuar nas suas funções para ajudar a cidade. Porque quando um navio afunda, a responsabilidade não é só do comandante. Todos os marujos, todos os que estão a serviço, são corresponsáveis. E a cidade está do jeito que está. Para mim, todos que têm mandato, dos vereadores aos deputados,
Eles são corresponsáveis, não é só responsabilidade de um prefeito. Então, o prefeito que vier terá que ter condição de... Eu sei que vocês podem arguir que isso seria o quê? Viver de favores, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Um deputado vem de Belo Horizonte, busca voto aqui em Juiz de Fora, se elege, e depois o que acontece? Nada. Um prefeito tem que ir a ele e dizer: você foi lá buscar voto, eu quero recursos para a cidade, independente de partido. Então, eu vejo muitas formas de buscar recursos consistentes para a cidade, para, pelo menos, neste momento de crise, porque eu sou da economia liberal. Porém, eu entendo que não há como você implantar a ferro e fogo o liberalismo econômico, porque a cidade está quebrada, a gente passando fome, você tem que estender a mão, tirar as pessoas de onde estão e dar oportunidade a elas depois. Então, de igual modo, a cidade está sem recursos, como você acabou de mencionar. Você tem que trazer recursos de todas as formas, mesmo que pequenos, e somar. E vou te dizer uma coisa: o enxugamento da máquina é necessário e essencial, porque quando isto acontecer, os recursos vão começar também a aparecer. Eu vejo várias formas de você conseguir recursos para tirar a cidade do patamar tão ruim em que ela se encontra.